Vibe Mundial FM. Boa tarde, caros ouvintes. Eu queria dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui conversando com vocês. E para começar esse bate-papo, eu queria contar a história de um pequeno rapaz que, em um determinado momento da sua vida, foi abandonado pelo seu pai e, desde esse momento, ele começou a observar a vida com grande melancolia, grande tristeza, com depressão e até mesmo achando que era o cocô do cavalo do bandido. E essa criança, ela foi se desenvolvendo, achando que o normal da vida era realmente não saber o que era o afeto, o que era a compaixão, o que era o amor paterno. E essa criança veio passando por muitas dificuldades diante da sua história, sem entender qual seria o caminho a buscar. E essa criança foi buscar nas religiões respostas para uma dor que nem ela sabia que existia ou como poderia resolver. Essa criança cresceu, ela se transformou em adolescente e depois virou um adulto, cheio de dificuldades, com a autoestima lá no chão, sem a perspectiva de qual seria a grande mudança de chave na vida dela. E mesmo assim, esse adulto teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de buscar a medicina e se formou médico. E logo depois, diante de várias dificuldades, por ter que fazer uma faculdade federal, conseguiu ser aprovado numa especialidade médica de neurocirurgia. E mesmo assim, esse adulto se apresentava completamente fragmentado, completamente quebrado e sem condições de olhar para o mundo com uma perspectiva de transformação. Até que um belo dia ele se casa e logo depois ele adoece com uma patologia no quadril, cujo diagnóstico médico foi de dor crônica, sem conseguir achar a capacidade, o porquê que essa doença estava afetando essa pessoa que tanto tinha se dedicado, mutilando a sua capacidade de viver, de se transformar e de ajudar as pessoas, que era o objetivo, primeiro dessa pessoa. E mesmo assim, ele não desistiu, continuou trabalhando e começou a perceber que tudo aquilo que ele havia aprendido na faculdade não eram verdades absolutas. Ele não conseguia ajudar todas as pessoas. Ele começou a perceber que somente 5% das pessoas que passavam no seu consultório realmente tinham doenças que poderiam ser tratadas com tratamento cirúrgico. Então, diante dessa situação de infelicidade, de insatisfação profissional, com dor crônica e com uma vida pessoal quase que destruída, esse médico resolve procurar ajuda e vai até as técnicas integrativas com o objetivo de tentar achar uma solução para sua dor. E por incrível que pareça, com uma única sessão de microfisioterapia associada à nova medicina germânica, essa dor no quadril desaparece. E com isso, abre-se um véu na mente desse médico. Esse médico passa a ver que existem muitas coisas
existiam muitas coisas que ele não aprendeu na faculdade e que hoje trouxe a cura para o seu corpo físico. E com isso, esse médico passa a caminhar numa jornada de busca a cura não só do corpo físico, mas também das suas emoções e também da sua cura espiritual. É neste momento que ele vai buscar aprender técnicas que, teoricamente, são técnicas alternativas, mas cujos resultados transformaram a sua própria vida. Então ele começa a estudar microfisioterapia, nova medicina germânica, astrologia, constelação familiar, Theta Healing, Barra Access, PNL, hipnoterapia ericksoniana e clássica. E com isso tudo, ele percebe que existe sim a possibilidade da gente ter uma vida melhor. Existe sim a possibilidade da gente conseguir ajuda para as nossas dores. E essa pessoa, caros ouvintes, é o Dr. Carlos Ribeiro, que está aqui com vocês agora. E já há quase 10 anos a gente vem nessa caminhada de tentar fazer as pessoas entenderem que é fundamental que a gente entenda que as nossas doenças, elas podem sim estarem relacionadas com problemas emocionais, com problemas intelectuais, com problemas espirituais, com problemas transgeracionais. É fundamental que a gente volte a olhar para o ser humano como um ser complexo, como um ser que tem corpo, que tem mente e que tem alma. E é claro que esse programa, A Voz do Corpo, ele tem como objetivo trazer para todos vocês uma nova perspectiva, um novo olhar. E este olhar, ele exige que a gente traga de volta para a gente a responsabilidade da transformação na nossa vida. Não adianta mais a gente achar que um corpo que foi gerado através de testes e experiências da natureza que datam de cerca de 3,5 bilhões de anos, onde cerca de 15 trilhões de células que vivem em uma comunidade com cerca de 150 trilhões de germes possam, em um determinado momento da nossa vida, criar uma rebelião contra nós, contra o nosso corpo, e fazer com que a gente adoeça de forma crônica. Então a gente precisa entender que se a gente conseguir observar o nosso corpo, se a gente conseguir observar as nossas emoções, se a gente conseguir trabalhar tudo isso dentro da gente, com certeza as perspectivas de vida e as perspectivas de transformação dessa vida vão fazer com que a gente dê um salto. Virginia Satir, que é uma das maiores especialistas em família, uma terapeuta que se tornou o tripé da técnica da PNL, Programação Neurolinguística, ela sempre dizia que se a gente conseguir olhar para o nosso núcleo familiar e se a gente conseguir transformar o nosso núcleo familiar, a gente vai ser capaz de transformar a humanidade. Vibe Mundial 95.